estou aqui para te adorar em tua presença. Desejo estar, bem sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial, no meu interior com águas vivas. Restaura o meu ser para o teu louvor. E Jesus, te restaurarei para o meu louvor. Eu te farei como um jardim fechado, regado e cuidado pelo meu Espírito. Te fluirei como um manancial, no teu interior com águas vivas. Restaura o meu ser para o teu louvor. Te restaurarei para o meu louvor. Glória somente a ti, Jesus. Amém. Boa noite, gente! Este mês é comemorado o mês da família. Estamos aqui reunidos e minha mãe vai fazer uma oração para o pregador dessa noite. Fechem os olhos e orem com a gente. Senhor meu Deus, em primeiro lugar eu quero te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos na tua presença e agradecer por todas as famílias que estão reunidas em seus lares. Pai, abençoa a vida do meu irmão que vai trazer a palavra nessa oportunidade. Te peço pela tua misericórdia, Senhor, que o Senhor o abençoe, que o Senhor o abençoe com prosperidade, com saúde e que o teu Espírito Santo o conduza em toda a palavra nessa noite. Pai, eu quero te pedir que o Senhor abençoe a tua igreja e que nós queremos, Pai, ouvir a tua voz, porque a tua voz, ó Pai, nos traz libertação, nos traz perdão, nos dá paz, nos dá esperança. Senhor, eu quero te agradecer, porque mesmo em tempos difíceis, em que nós não podemos estarmos reunidos, mas nós estamos unidos em Cristo. Senhor, obrigado pela vida de todas as pessoas que estão cooperando, Senhor, para que esse culto virtual, Senhor, chegue até as nossas casas, Pai. E eu quero te agradecer por tudo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. 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 Graça e paz. Eu quero, nesta noite, pedir para que você, meu irmão, minha irmã, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 1, do versículo 40 ao versículo de número 42. Nós vamos refletir um pouco, meditar na palavra do nosso bom Deus. E eu quero que você acompanhe comigo a leitura, abra sua Bíblia, ligue o seu dispositivo eletrônico. Enfim, vamos ler a palavra do nosso Senhor. A Bíblia nos diz a seguinte verdade, e eu quero que você acompanhe comigo a seguinte leitura. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão,
a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Nós temos aprendido neste mês, nesta oportunidade, bastante sobre a história de homens, de pessoas de carne e osso como nós, pessoas que possuem as suas características, suas histórias, e nós intitulamos como tema para este mês Aprendendo.com. Literalmente é uma ligação, uma sacada com a situação que nós estamos vivendo nesses dias de pandemia. E eu quero aproveitar o gancho, né, de que estamos trabalhando de forma muito efetiva através das redes sociais, das plataformas digitais. E eu quero, nesta noite, aprender um pouco mais com o nosso irmão André. André, que trabalhava literalmente falando nos bastidores do Colégio Apostólico, na igreja primitiva. E este texto vai nos dizer, vai recortar e vai colocar André numa situação muito interessante. João vai falar, né, no versículo 40, era André. André, a palavra André, o nome André significa varonil. E a ideia de varonil aí é uma ideia de uma pessoa viril, de uma pessoa forte, de uma pessoa corajosa, né? E não tenhamos dúvida de que para a profissão que André exercia, muito necessário era ser viril, era ser corajoso, era ser uma pessoa forte, que trabalhava, que atuava, né, diante daquele ambiente hostil da pesca. Pescaria em alto mar, ou em mar, seja lá qual for, como ali, o mar onde eles atuavam. Às vezes era tomado, como nós mesmos já vimos em outras oportunidades, né, tempestades, dificuldades, horário de pesca, madrugada, de dia, enfim. Às vezes o mar não estava para peixe, como nós já pudemos observar até de uma oportunidade de uma intervenção do próprio Senhor Jesus. E nós vemos que este homem era um homem muito corajoso, varonil mesmo, varonilidade. Aí nós temos traçado, né, na história deste apóstolo, deste irmão que serviu ao Senhor Jesus. Ele foi o primeiro discípulo a ser chamado, como nos diz João, né, versículo 35 ao 40 do capítulo 1. Ele era oriundo de uma vila por nome de Betsaida, e depois ele se mudou para Cafarnaum, onde dividia a casa com o seu irmão Pedro, que é um personagem extremamente conhecido do Colégio Apostólico, um grande líder, alguém que era um pregador eloquente, um grande evangelista, que tinha um poder de pregação para grandes públicos, né? Já o seu irmão André é extremamente diferente, trabalhava mais nos bastidores, mas como nós veremos aí, levou muitas pessoas também a Cristo. Eles tocavam um comércio, né, em Cafarnaum, um comércio de pesca, e há alguns estudiosos que vão dizer que eles possuíam uma amizade desde a infância com outros dois pescadores que vão também fazer parte do colégio apostólico, que nós conhecemos como João e Tiago, que eram filhos de Zebedeu. E nós temos também, né, uma informação interessante no texto que nós lemos, que é nestes versos que se encontra registrado uma época, parece-nos que sabática, de descanso da pescaria, que João e o nosso irmão André estavam praticando, e eles aproveitaram para serem discipulados por João Batista. E é neste cenário de discipulado que nós vamos ver como que André é encontrado pelo Senhor Jesus, como que ele é chamado pelo Senhor Jesus,
como que ele vai levar pessoas ao Senhor Jesus e o que isso tem a ver conosco e como que isso pode nos abençoar nesses dias que estamos vivendo. Então a primeira verdade que eu aprendo com este apóstolo que trabalhava nos bastidores, o apóstolo das pequenas coisas, como nos diz MacArthur, nós aprendemos que André foi um homem, um discípulo que ouviu o testemunho acerca de Jesus. E de quem que ele ouviu? Ele ouviu este testemunho da boca do próprio João Batista. O seu discipulador deu um testemunho para ele. E esse testemunho, se você for pegar, se encontra lá no capítulo 1, do versículo 15, que vai nos dizer que João Batista disse que Cristo tinha literalmente a primazia. Por quê? Porque ele já existia antes de João Batista. É interessante esta informação, porque nós sabemos que João, numa idade cronológica e humana, dentro do nosso calendário, João nasceu primeiro que João Batista nasceu primeiro que Jesus. Mas quando ele fala que ele já existia antes de mim, ele está fazendo a referência à eternidade, ok? Ele está dizendo aqui que Jesus, literalmente falando, né, ele existiu, ele é eterno, né, vamos assim dizer, vamos corrigir aí a ideia do existir, mas Cristo está antes da fundação do mundo, ele já era, ele já existia. Então, meus irmãos, minhas irmãs, aqui o primeiro testemunho é que Cristo não era um fruto do acaso, um acidente, ou um líder que surgiu, né, construído pelas ideologias, pelas performances políticas da época. Não, Jesus já existia antes, ele já era. O eu sou, o Cristo, ele tinha a primazia. E o apóstolo vai dizer, né, literalmente falando, que em Cristo nós recebemos, eles ali também, e nós recebemos a plenitude e a graça sobre graça. A lei, como nos diz o versículo 16, veio por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, a primeira parte do testemunho é que Cristo tinha primazia. André ouviu isso atentamente. E outra verdade é que fazia parte desse testemunho a verdade de que Cristo era infinitamente maior que João. João vai dizer para André que ele não merecia, João Batista, lugar de destaque nenhum, primazia nenhuma, porque ele não era digno de nem sequer desatar as correias das sandálias do Cristo. Nós aprendemos também, de uma forma muito importante, exponencial neste testemunho, que João Batista disse para André, e André ouviu que o Cristo era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui, na minha opinião, está o cerne deste testemunho. Por quê? Porque ele ouviu que todo aquele sacrifício, né, que era realizado através, né, utilizando o cordeiro para tirar, né, para expiar, ele vai ouvir que Cristo iria literalmente tirar o pecado. Ele seria o sacrifício, ele seria literalmente sacrificado, entregue. Aí está a ideia de ser o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ou seja, João está falando nesta expressão que Jesus é aquele que vai pagar o preço para tirar o efeito do pecado. Ou seja, Cristo vai religar o pecador ao Criador. Ele vai salvar da morte eterna. Ele vai pagar o preço. Ou seja, ele vai literalmente conectar os filhos e filhas de Deus, que são pecadores, ao Criador, que é santo, que é justo e que é reto.
eu amo muito as palavras de D.C. Riley, que diz uma verdade preciosa comentando esse texto. Ele diz assim, Cristo, ele não veio para ser um conquistador, um filósofo ou um mero professor de moralidade. Veio para salvar pecadores. Veio para fazer o que o homem jamais pode fazer por si mesmo. Para conceder o que o dinheiro e a cultura jamais podem conceder. Para realizar o que é essencial à felicidade do homem. Olha, perceba isso. Enfim, ele veio para tirar o pecado. Por isso que este era o testemunho que João Batista estava dando para os seus discípulos. Ou seja, concluindo as palavras de D.C. Riley, Cristo é o Salvador completo. Cristo é o Salvador completo. Presta atenção nisso. Né? Era isso que João estava testemunhando. E mais, de que o Cristo era o próprio Filho de Deus. Ou seja, na ocasião do batismo de Jesus, no versículo 34, você vai ver João relatando, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele era o Filho de Deus. Ou seja, ele era Deus. Né? Eu sempre gosto de fazer uma sacada. Eu sou o pai, o meu filho é um ser humano. Por quê? Porque ele é o filho de um homem. E quando João fala que ele é o Filho de Deus, ele está dizendo, né, olha, eles possuem ali literalmente falando a mesma essência, a mesma origem. Ou seja, ele é divinamente. Ele foi gerado eternamente, de forma divina, no próprio Pai. E que aplicação que eu quero trazer para você neste ponto? Né? Eu quero que você fixe na sua mente a seguinte verdade. O testemunho acerca de Cristo é maior do que qualquer outro testemunho. Por quê? Porque Cristo existia antes da fundação do mundo. Lembra do que João Batista disse? Ele existe antes de mim. Segunda verdade que eu quero que você guarde na sua cabeça nessa noite. Cristo é maior do que qualquer outro. Lembra do que João Batista disse? Não sou digno de desatar as correias das sandálias dele. Terceira, que Cristo é aquele que morreu para pagar os nossos pecados. Lembra do que João Batista disse? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que resolve a grande questão, que vai literalmente pagar o preço. Somente ele e ninguém mais. E quarto, é que Cristo era o Filho de Deus, ou seja, lembra do que João Batista disse, né? Quando ele olhava, quando ele batizou ali o Senhor, ele disse, ele ouviu a voz de Deus dizendo, e outras passagens, este é meu Filho amado em quem me comprazo. Então, o testemunho acerca de Cristo é o maior e o mais importante e o mais poderoso que todos nós devemos seguir, dar ouvidos e atentamente abrir no nosso coração para este testemunho. Aprendemos que André ouviu o testemunho acerca de Cristo, mas aprendemos que, além de ouvir, depois que ele ouve, André vai seguir a Jesus depois de ouvir o testemunho. Nos diz assim, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Olha que verdade preciosa. André deixou de seguir aquele discipulador. André deixou, literalmente, de seguir a orientação de João Batista no sentido físico da coisa, né? De estar debaixo, entre aspas, do pastoreio de João Batista e passou a seguir a Jesus. João Batista era apenas um pregador, alguém que seria instrumento dos propósitos divinos, da eterna salvação que estava sendo comunicada na pessoa de Jesus Cristo. Assim como foram todos antes, todos os profetas, todos os outros líderes que Deus levantou naquela época, sempre apontavam para Jesus.
sempre discipulavam, sempre ensinavam, sempre orientavam o povo a seguir, a olhar para o Cristo que viria. E ali estava Jesus, a expressão exata do ser de Deus, como nos diz Hebreus. Eu amo, como eu amo a palavra do nosso bom Deus, porque a Bíblia apresenta que a verdade de que, independentemente de quem é que nós podemos estar seguindo, possamos estar seguindo, né? Seja qual linha espiritual nós podemos estar seguindo até um determinado momento da vida, ou talvez estamos seguindo um guru, ou somos devotos de alguém, sabe lá quem? A Bíblia fala que André deixou de seguir. André não seguiu mais a João Batista. Ele ali vai deixar aquilo e vai passar a seguir Jesus. Agora, coisa fantástica, né? Você está falando de um homem que era religioso, que tinha uma orientação espiritual. Ele era discípulo de João Batista. Mas a Bíblia não retrata somente pessoas que são religiosas e que, ao encontrarem com o testemunho de Cristo, abandonaram tudo lá atrás e passaram a seguir Jesus. Mateus era um coletor de imposto. Ao ouvir a voz de Jesus chamando, ao ouvir o testemunho da boca do Cristo chamando, ele se levanta, deixa tudo e segue. Zaqueu era um homem também corrupto. Você conhece muito bem a história, se não conhece, vai ler, você vai ver que ele praticava fraudes, né? Ganhava dinheiro de forma equivocada e errada, mas ao ouvir a voz de Cristo, ao receber a Cristo dentro de sua casa, houve salvação ali naquela casa. E André, um discípulo de João, ao ouvir a voz de Cristo, deixa o seu discipulador, deixa a sua liderança espiritual e passa a seguir o Cristo. Eu quero mais uma vez fazer algumas aplicações para você. Eu quero que você fixe em sua mente a seguinte verdade: ao ouvir o testemunho de Cristo, somos estimulados por esta voz, por este testemunho do Senhor, que nos chama a deixarmos qualquer tipo de devoção, a qualquer tipo de discipulado, qualquer tipo de coisa que nós seguíamos ou acreditávamos lá atrás. Por que isto impulsiona o nosso coração? Porque você lembra que Cristo existia antes da fundação do mundo, de todas essas coisas. Que Cristo é maior do que qualquer outro. Você lembra que nós falamos isso? Que Cristo morreu para pagar os nossos pecados. Você lembra disso? Né? Não foi o Império Romano que Levi seguia e trabalhava, não foi o dinheiro que Zaqueu servia até então, não foi qualquer outro pecado, qualquer outra tramóia, qualquer outra liderança, qualquer outra situação, qualquer outro líder. Nada disso nós devemos colocar como prioridade, como nós aprendemos. Por quê? Porque, como João Batista disse, Jesus é o Filho de Deus, o único e suficiente Salvador que morreu para pagar os nossos pecados. Por isso, o testemunho de Cristo é maior. E ao ouvir a voz deste Cristo, nós vamos levantar e vamos nos tornar literalmente seguidores deste Cristo que nos apresenta nesta noite. Mas ele ouviu o testemunho, ao ouvir, ele segue o Cristo que foi testemunhado, mas André também vai compartilhar o testemunho do Cristo com quem ele amava. O texto, no versículo 41, se você acompanhar, vai dizer o seguinte: ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. E o texto vai dizer que ele levou
Pedro ao Cristo, ao Messias? A verdade é uma só. Ele não foi um pregador, podemos assim dizer, para multidões e multidões e multidões, mas ele foi um instrumento de Deus para levar pessoas de uma forma toda diferente, de uma forma de caminhada, de passo a passo, e ele conduzia pessoas a Jesus Cristo. Quando achamos a salvação para a nossa vida, é natural nós compartilharmos a palavra da salvação com as pessoas. E é uma verdade que eu gostaria que você parasse para pensar um pouquinho. Sabe por que seu filho, depois que se converteu, insiste em te falar de Jesus Cristo? Sabe por que a sua filha, ou o seu neto, ou o seu sobrinho, ou este amigo? Porque a verdade é assim, é que a notícia, o evangelho, a boa notícia, é boa demais para ficar guardada dentro de nós somente. Por isso que André, quando ouviu o testemunho e viu e foi alvo daquela salvação promovida por Cristo Jesus, a comunhão que ele teve com Cristo, que depois ele vai inclusive para a casa do próprio Cristo, foi tão grande, foi tão maravilhosa, foi tão redentora, foi tão significante para ele, que ele queria, e ele quis, e ele fez, né, levar a palavra da salvação para aquelas pessoas que ele tanto amava. E aqui nós vemos que ele achou primeiro o próprio irmão. André disse para ele: olha, Pedro, sabe aquele que o nosso pai falava para a gente, que a gente ouviu nos ensinos? Eu encontrei o Messias, ou seja, aquele que haveria de libertar o povo do jugo do pecado. E aí ele trabalhava literalmente, André, nos holofotes? Não, ele trabalhava nos bastidores, por trás, literalmente ali, fazendo um trabalho de levar pessoas a Jesus Cristo. Pedro foi o primeiro que ele achou, seu irmão, e o texto diz que ele levou a Jesus. André tinha essa característica. Na multiplicação dos pães e dos peixes, foi André que levou o menino até Jesus. Olha que característica. João 6:9 vai nos dizer que ele pega o menino, literalmente falando, e leva o menino à presença de Jesus Cristo. Isso é por demais precioso. Olha, tem um outro episódio que os gregos queriam ver Jesus. Filipe foi falar com André, e André e Filipe comunicaram a Jesus que os gregos estavam lá. Ou seja, ele tinha esse perfil. E esse não é um perfil somente de André. A história da igreja está repleta de pessoas que agem assim, que não são eloquentes pregadores, que não trabalham lá na frente muitas vezes, mas que possuem uma habilidade sem igual para conduzir pessoas até Cristo Jesus, para levar pessoas até Cristo Jesus. Nós vemos que André não pregou para grandes multidões, pelo menos conforme a Bíblia diz, né? Mas ele trabalhou de forma muito atuante nos bastidores, mesmo após a ascensão de Cristo, mesmo depois que Jesus subiu, quando ressuscitou e falou à igreja. Eusébio, um dos historiadores da antiguidade na igreja, chegou a dizer que André chegou até a levar o evangelho a Sítia. Daí ele se tornou, literalmente falando, né, um dos ícones da espiritualidade ali na Rússia, né, e da própria Escócia também. E o texto vai dizer que ele foi um pregador tão influente através deste método de trabalhar e levar pessoas a Cristo, que ele acabara sendo morto em Acaia. Ele foi condenado à morte, a morrer, né, de forma crucificada, e uma forma foi crucificado em X, daí porque nós vemos aquela
a cruz de Santo André, né? Pelo seguinte, pela seguinte questão. Ele levou a esposa de um governador romano à fé em Cristo Jesus. Ele discipulou, ele converteu, foi instrumento de Deus na conversão daquela esposa do governador. O governador ficou tão irritado, exigiu que a esposa negasse, renunciasse à fé em Cristo Jesus. Ela não fez, ela não renunciou, e como pena, ele mandou crucificar André. E o relato histórico diz que André, quando estava crucificado em X, o que aumentava mais ainda a dor e a agonia, vai nos dizer que as pessoas passavam próxima dele e ele exortava as pessoas, literalmente, a que elas buscassem a salvação. Eu quero dizer assim para você, meu irmão, que talvez tenha pensado, eu não sou um grande pregador, eu sei lá, não tenho importância. Não, você tem. Talvez você tenha um método que eu não tenho, você tem uma habilidade que eu não tenho. E a história na igreja cristã está repleta de pessoas que trabalhavam desta maneira, levando outras pessoas a Cristo Jesus. Eu quero contar a história para você de um homem que talvez você não conheça, Edward Kimball. Este Edward era um irmão que era muito tímido, fala mansa, né? E certa tarde ele foi a uma loja de sapato em Boston, no século XIX, onde trabalhava um jovem com 19 anos de idade. E este irmão Kimball vai até aquela loja e resolve, mesmo que tremendo, mesmo que com, literalmente falando, com muito temor, com muitas dificuldades até internas, vamos assim dizer, para poder se expressar, ele resolve pregar o evangelho para um daqueles jovens que trabalhavam naquela loja. E ele começa a conversar com aquele jovem sobre Cristo e sobre a sua alma, literalmente. E o discurso, quando perguntaram para aquele homem, né, qual foi o discurso que você fez? O que foi que você falou? E ele diz, olha, eu não sei muito bem, mas eu falei algo sobre o Cristo, que ele não se lembrava, né, muito bem. Eu falei algo sobre o Cristo e o seu amor. E ele mesmo admitiu, foi um apelo fraco, mas naquela mesma hora e naquele mesmo lugar, aquele jovem se converteu. Literalmente falando, entregou o coração a Cristo Jesus. Sabe quem era este jovem? Era nada mais, nada menos que naquele que viria a se tornar um dos maiores e grandes pregadores da segunda metade do século XIX, Moody. Este grande pregador do Evangelho que levou dezenas e dezenas de milhares de pessoas a testemunharem que encontraram o Cristo, né? Ou seja, o ministério desse grande pregador. Né? Inúmeras pessoas chegaram ao conhecimento de Cristo Jesus e entregaram as suas vidas. E depois ele funda o Moody Bible Institute, onde milhares de missionários, evangelistas e outros obreiros foram treinados e enviados a todo o mundo. Outros missionários também saíram, missionários de grande expressão, saíram através deste instituto. Né? E quem foi que Deus usou, literalmente, para pregar o Evangelho? Quem foi o avô, o bisavô, o tataravô desta multidão aí? Foi Edward Kimball, um homem tímido e de fala mansa, né? Que só resolveu ser obediente e levar o Evangelho. Mesmo, né, com toda a timidez, com toda a dificuldade, a palavra alcançou o coração de Moody, e Moody se tornou um grande pregador. Kimball,
o André, que trabalha nos bastidores. Mude o Pedro, que levou o evangelho a multidões e multidões. Deus usa a sua vida. Deus, na sua particularidade, com a sua habilidade, o que André tinha que fazer, Pedro não faria. O que Pedro tinha que fazer, André não faria. É assim que funciona. Cada um dentro do seu ministério, cada um dentro do seu chamado. Mas nós temos que obedecer. Porque se a gente ouve o testemunho, se a gente literalmente segue o Cristo, nós vamos falar deste amor às pessoas que nós estamos e que nós nos relacionamos. Então, aprendemos que ele ouviu, que ele testemunhou, que ele compartilhou e que ele literalmente pôde ali presenciar, né, eu posso dizer assim, né, que ele pôde presenciar o escaneamento do olhar, né, profundo de Jesus sobre a vida do irmão dele. O texto diz que, se você acompanhar comigo, você vai ver que André levou Pedro a Jesus. E o texto diz que é uma passagem assim preciosa, irmão, que eu quero ler aqui. Ó. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, quer dizer o Cristo. Aí o versículo 42 vem e diz assim: e o levou a Jesus. E aí quando ele leva a Jesus, o texto diz: olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Olha que informação preciosa. A palavra aí, olhando, a tradução, a ideia que o vocábulo no grego quer trazer para nós é que não foi um olhar superficial, não foi um olhar assim, uma olhadela rápida, né, insignificante ou desconectada de qualquer coisa, mas o texto ali traz-nos a ideia de que Jesus olhou, estudou, examinou profundamente, por isso que eu falo, passou um scanner, literalmente falando, olhando no profundo, na essência, olhou para dentro literalmente de Pedro e fez uma anamnese eficaz, assertiva e extremamente correta a respeito de como estava o interior de Pedro. O texto nos diz que quando ele olha para Pedro, ele vai falar algumas verdades interessantes. Tu és Simão, o filho de João. E se você olhar, Pedro era, como eu posso dizer, um cara impulsivo, um cara tempestuoso, sanguíneo, um cara que oscilava. E quando nós conhecemos a história ali, você percebe que Pedro mudava toda hora. A mesma boca que glorificava era uma boca que estava sendo instrumento do próprio Satanás. Era um camarada marcado por instabilidades, cria e daqui a pouco não cria mais. Ou seja, ele era um camarada, nós podemos assim dizer, né? Como eu poderia dizer aí, influenciado por toda sorte de situação que pudesse estar inserido. E Jesus vai falar algo interessante, faz um diagnóstico daquilo que é presente. Tu és Simão Pedro, mas ele aponta para o futuro. Tu serás. Que coisa maravilhosa. Olha a ideia da mudança. Tu és agora sim, mas tu serás. Aponta para o futuro. Cefas. Ou em grego, ali no aramaico, Cefas. Ou Pedro, que é em grego, que traz a ideia de pedra, rocha, né? Coisa sólida, coisa confiável, algo controlado. Que coisa maravilhosa, né? Cristo aqui, ele está demonstrando que outrora, como nos diz João Batista, ele era o cordeiro, o sacrifício, e nós sabemos que o sacrifício e o sacerdote. Agora ele está demonstrando que o poder profético de Cristo em diagnosticar, literalmente falando, em poder anunciar que ele consegue avaliar o ser humano no hoje e consegue
literalmente apontar para nós o nosso futuro. Não de adivinhação nem nada, não é nada disso, mas é porque ele é o dono da história, porque ele existia antes, porque ele era antes, porque ele é eterno. Então ele consegue literalmente dizer para nós acerca do nosso futuro, porque o nosso futuro literalmente está na mão de Deus. Que bênção, que mudança, que coisa fantástica. O olhar escaneador de Cristo consegue mostrar para o ser humano Pedro o que ele é e o que ele iria de ser na mão do nosso bom Deus. Eu me lembro nesse instante, né, de uma frase de uma irmã muito querida, por nome de Nira, que demonstra bem a verdade de Cristo e de como que este Cristo domina a história daqueles que são dele de uma forma pastoral, de uma forma eficiente, que traz paz no nosso coração. A irmã, ela usa uma frase que eu acho fantástico. Ela diz assim: o ontem passou, o hoje estamos vivendo e o amanhã a Deus pertence. O amanhã a Deus pertence. Eu quero dizer para você que está nos ouvindo que Jesus olha para dentro de você e verdadeiramente vê quem você é. Eu não consigo ver, ninguém consegue ver lá dentro do que é que está rolando aí dentro, qual é o vazio, qual é a questão, qual é a dúvida, o que é que pega literalmente dentro do seu ser. Mas Jesus consegue. Jesus consegue. Por quê? Porque ele tem a primazia. Porque ele é aquele que tira literalmente o pecado. Porque ele é aquele que tem poder e que a gente não deve nem sequer achar que nós somos melhores ou importantes que ele, porque nós não somos dignos de nem sequer desatar as sandálias. E mais, meu querido irmão, minha querida irmã e você que nos assiste, ele é o próprio Deus, por isso ele sabe do nosso ontem, conhece muito bem o nosso hoje e sabe o nosso futuro. Sabe quais são as questões que nos envolverá. Por isso, eu quero dizer que o olhar de Cristo nesta noite se volta para você. O olhar de Cristo nesta noite está literalmente escaneando, avaliando, olhando para o seu interior. Eu me lembro de uma passagem das Escrituras de um homem que procura Jesus para saber o que é que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E ele começa a dizer e a falar e a sustentar de que era bom, de que não roubava, de que guardava os mandamentos, que era assim, que era assado, e que nunca tinha feito nada de errado, e que era religioso, e que né? Enfim, como muitas vezes, muitas pessoas também fazem nos dias de hoje, e talvez você que está nos ouvindo. Eu quero dizer a mesma coisa que Jesus falou para aquele jovem. Jesus olhou para ele de uma forma muito amorosa e no profundo e diz: ainda te falta uma coisa. Abandona tudo isso e me segue. Abandona todas essas coisas em que você bota confiança, inclusive na sua autojustiça, e creia naquilo que eu fiz por você. Creia na divindade do Cristo. Creia na expiação que o Cristo fez. Creia tão somente que somente Ele é aquele que você deve devotar a sua alma e se entregar. E hoje, Cristo te chama a literalmente se entregar a Ele. Por quê? Porque o olhar dele é um olhar escaneador. É um olhar que diagnostica a real condição do ser humano. Ainda te falta uma coisa. Entregue-se a Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Quero orar por você. Meu Deus e meu Pai, neste instante que este irmão, que esta irmã, se apresenta, ó Pai querido, para
ouvir a tua palavra através desta mensagem. Que ele, ela, possa, diante de tudo o que ouviu, tomar uma decisão como André tomou, de abandonar o que cria no sentido de seguir e passar a seguir literalmente o Cristo que foi pregado a eles. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor ajude este irmão, esta irmã que nos ouve, a ouvir o testemunho e não ser um mero escutador, mas que dê ouvido. No nome do Senhor Jesus, talvez essa pessoa vem sendo orientada, vem sendo falada, tem sido falado, Deus, acerca de Jesus, por pessoas que amam literalmente a vida dela. Talvez até hoje ela até possa estar ficando chateada. Ele possa estar talvez chateado. Mas que a tua palavra hoje venha, Deus, revelar para ela que isto que o filho faz, que a filha faz, que o amigo que tem falado há muito tempo, é porque é uma notícia boa demais para ficar só para nós, ou para o filho ou para a filha, ou para o primo ou para o amigo, mas é porque a salvação que alcançou o coração deste filho, desta filha, este filho, esta filha, este parente, quer que alcance também o coração dele e dela. Porque Jesus, literalmente, é aquele que tira o pecado. Que Jesus é aquele que é eterno. Jesus é aquele que existia antes de tudo. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. E que a graça do bom Deus, o amor do eterno Pai, as consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre sua vida, meu irmão, e repouse sobre toda a igreja do Senhor Jesus na face da terra, hoje e eternamente. Amém e amém. Eu quero que você compartilhe esta mensagem a todas as pessoas que você puder. Em nome do Senhor Jesus, há salvação para você, para mim e para todos nós. Que Deus nos dê um bom fim de noite.